Bem-vinda, minha amiga! Tudo bem com você? Eu sou a Fabi Constantino e esse é o canal Deleite Chocolates. No vídeo de hoje eu vou te mostrar a técnica que eu mais gosto e a única que eu uso, para falar a verdade, para fazer a temperagem de chocolate. É a temperagem no granito ou no mármore. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre Páscoa. Vou deixar o link da série aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então você já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo! Enquanto eu vou cortando o chocolate, vou te explicar por que o chocolate nobre precisa de temperagem. Na composição do chocolate existem diversos tipos de cristais que estão estáveis antes do derretimento. Quando a gente derrete o chocolate, esses cristais se misturam e fica tudo uma grande bagunça por conta da alta temperatura. A temperagem serve para que, de maneira controlada, esse chocolate volte a esfriar, estabilizando os cristais. Tá, mas se eu colocar o chocolate quente direto na forma dentro da geladeira, ele não vai esfriar também? Então, ele vai esfriar, porém ele não vai estabilizar os cristais. E o que vai acontecer? O chocolate não vai soltar da forminha, não vai ter brilho, não vai ter crocância e vai derreter muito mais fácil. Isso vai te atrapalhar muito no seu processo de produção de Páscoa. Por exemplo, pensa que o chocolate é uma escola. Vamos fingir que o intervalo, o recreio, é o derretimento do chocolate. Pensa que as crianças de diferentes turmas são os cristais. No intervalo, todo mundo se mistura, certo? É difícil saber quem é de qual turma. Mas na hora que o sinal toca para voltar para a sala, as turmas vão se reunindo e cada uma vai para a sua sala. Vamos considerar que a temperagem é como o sinal da escola. Ela serve para reorganizar os cristais nos seus devidos lugares. Assim, o chocolate, tal como a escola, preservam suas características originais e que funcionam porque a organização prevalece. Mas agora vamos sair um pouco da teoria e partir para a mão na massa. Se você comprar o chocolate em barra, eu te aconselho a cortar sempre pedacinhos bem pequenos, porque eles vão derreter mais fácil e não vai ficar aquele monte de gruminho sem derreter, sabe? Quando você derrete o chocolate, chega na temperatura que você precisa, mas ainda tá cheio de pedacinho. Antes de começar, eu gosto de borrifar um pouquinho de álcool 70 aqui na minha bancada para deixar ela bem limpinha. Depois eu pego um papel toalha seco para deixar ela seca e não ter nenhum tipo de contato com água. Importante você saber, cada tipo de chocolate tem uma temperatura certa a ser atingida. As marcas costumam informar isso na embalagem do produto, mas eu vou mostrar aqui a média geral de cada tipo de chocolate, tá bom? Tanto do meio amargo, do ao leite e do branco. Vou aquecer o chocolate meio amargo entre 40 e 45 graus, no micro-ondas, em potência média de 30 em 30 segundos. Com o meu termômetro, eu verifico se ele já atingiu a temperatura certa. Uma dica: se ele passar de 45, não tem problema, porém, ele não pode passar de 50 graus, porque aí o chocolate queima e você não consegue mais cristalizar ele, tá bom? Aí você tem que usar em outro tipo de preparação, um recheio, por exemplo. Agora que o chocolate atingiu a temperatura que eu precisava, eu transfiro ele para minha bancada de granito para começar o processo. Eu vou usar essas duas espátulas aqui para ir movimentando e esfriando gradativamente o chocolate. É importante mexer sempre em todos os lados para ele poder esfriar por igual. Esses materiais que eu estou usando aqui, eu mostrei tudo no vídeo anterior, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima para você conferir depois todo o material necessário para a produção de Páscoa. Conforme os cristais vão se estabilizando novamente, você consegue ver que o chocolate vai ficando mais brilhante e mais denso, mais encorpado.
No caso do chocolate meio amargo, a temperatura ideal de uso é entre 30 e 31 graus. Então, eu mexo até atingir essa temperatura. Eu vou sempre verificando com o termômetro. Quanto mais fresquinha a sua cozinha for, mais rápido o chocolate vai chegar à temperatura certa. Agora, eu volto o chocolate para o pote e vou preencher as forminhas. Não esquece de passar o papel toalha nas formas, isso ajuda a aumentar o brilho do chocolate depois que estiver pronto. Olha como ele ficou bonito e brilhante. Chegou a hora de passar para as forminhas. Com uma colher, eu vou preencher de chocolate até a marcação indicada na própria forma. Em seguida, vou dar batidinhas na bancada para tirar as bolhas de ar do chocolate. Fecho a forma com as outras duas partes e levo para a geladeira por 15 minutos. O chocolate ao leite eu também aqueço até 45 graus no micro-ondas, de 30 em 30 segundos em potência média. O processo é igualzinho ao anterior. A única diferença aqui é a temperatura que ele deve atingir depois, que é entre 29 e 30 graus. Fabi, eu não tenho uma bancada de granito nem de mármore, como que eu faço? Então, vai até uma marmoraria aí no teu bairro e pergunta quanto eles cobram por um pedaço quadrado de pedra. Às vezes não fica tão caro e você vai conseguir fazer a sua temperagem sem ter que investir numa bancada ou numa mesa de pedra. É mais barato para você. Veja uma medida que seja confortável para sua área de trabalho e manda bala. Aí, nesse caso, você vai ficar com uma pedra solta. Então, você vai deixar sua pedra guardadinha dentro do seu armário, onde você achar mais adequado, e toda vez que você precisar fazer a temperagem, você pega a pedra, põe lá em cima da sua mesa e manda bala. Trabalho normal, igual esse daqui que você está vendo aqui no vídeo. Fabi, eu posso fazer as cascas com cobertura em vez de fazer com chocolate nobre? Pode. Aí é uma questão de escolha mesmo. Você só precisa lembrar que com a cobertura você acaba perdendo em sabor. Aliás, não tem nem como comparar um com o outro, né? O chocolate nobre é muito mais saboroso, enquanto a cobertura tem mais residual de gordura no sabor. Então você tem que ver o que compensa mais para você. O chocolate fracionado eu prefiro deixar para cobertura de pão de mel, para fazer trufa, para fazer tudo que tiver recheio, essas coisas assim que a casquinha for mais fininha, que o cliente não for sentir tanto aquele residual de gordura, aí eu uso o chocolate fracionado. Agora na Páscoa, que você concorda comigo que as cascas são mais grossas, né? Na Páscoa eu prefiro usar o chocolate nobre, porque aí o sabor é sensacional e o cliente vai ficar muito mais feliz. Mas caso você decida fazer com a cobertura, então faz assim, procura no mercado marcas que tenham um sabor mais agradável, que o cliente não vai perceber tanta diferença, tá? Aí nesse caso, para o chocolate fracionado você não precisa fazer a temperagem, o processo é diferente. Aí você só derrete o chocolate e já começa o processo. Eu vou deixar um card aqui em cima com o passo a passo de como derreter o chocolate fracionado. Aí depois você volta e confere esse vídeo que se você ainda não trabalhou com cobertura, esse vídeo vai te ajudar.
Com o chocolate ao leite já na temperatura ideal de 30 graus, eu preencho as forminhas e coloco na geladeira também por 15 minutos. Ah, eu não falei antes, mas eu vou mostrar todas as casquinhas juntas no fim do vídeo, tá? Aí eu desenformo com você para você poder ver cada uma delas, para você ver como que ela fica depois de pronta. O chocolate branco também precisa ser aquecido entre 40 e 45 graus e depois esfriado entre 28 e 29 graus. Enquanto derrete, eu vou picar alguns biscoitos Oreo para fazer uma casca crocante. Esse tipo de casca você pode fazer com flocos de arroz, castanhas, pralinê, confeitos de chocolate tipo M&M's, o que você quiser. O processo vai ser igualzinho a esse que eu vou fazer aqui. E em qualquer chocolate, tá? Não é só no branco não, pode ser no ao leite e no meio amargo também. Se você morar numa região muito quente, uma dica que eu te dou é a de produzir na parte da noite até na madrugada, que costuma ser mais fresquinha. Isso ajuda bastante o chocolate a chegar mais rápido na temperatura que você precisa. Agora, se a sua cozinha for climatizada, com ar-condicionado, aí é outra história. Liberdade total para você e essa sua cozinha dos sonhos. Me conta aqui nos comentários se você é da turma que trabalha à noite ou da turma da cozinha dos sonhos. O chocolate branco talvez seja o que vai dar um pouco mais de trabalho, porque ele precisa chegar em 28 e 29 graus, ele precisa esfriar mais. Então, na teoria e na prática, ele vai ser o mais lerdinho da turma, tá? Mas não deixa de mexer até chegar na temperatura certa, porque isso interfere muito no resultado final da sua casca de ovo. Para preencher a forminha com os biscoitos, você vai fazer assim. Coloca eles na forminha junto com o chocolate. Assim, você não precisa misturar o crocante dentro da vasilha, porque aí você acaba fazendo mais chocolate crocante do que você realmente precisa. A quantidade de biscoito você que define, tá? Eu não vou colocar muito porque eu quero que a minha casca fique meio marmorizada. Eu não quero que ela fique completamente crocante, eu quero que ela fique meio mesclada. Eu acho mais bonito. Mas se você gosta de bastante crocância e daquele efeito bem escuro do biscoito na casca branca, aí você pode colocar mais, tá? A quantidade é você que define, fica tranquila.
Agora vamos desenformar as nossas cascas. Todas ficaram 15 minutos na geladeira, tá? E elas saem assim, praticamente soltas da forma. Isso é o resultado da temperagem bem feita, junto com o brilho que vocês já vão ver. Ah, importante falar, os 15 minutos de geladeira são suficientes para a cristalização completa, tá? Mais do que isso, seu chocolate começa a absorver umidade e depois de desenformado, ele começa a suar e fica todo molhado. Então, não esquece de sempre ativar o timer no seu celular ou se você tiver um timer de cozinha, para você não perder o tempo de geladeira de cada forminha, tá bom? Me conta nos comentários se você gostou desse vídeo. Eu sei que falei muita coisa, né? Mas eu consegui falar, acho que tudo que era mais importante eu consegui passar aqui para você. E também me conta aqui nos comentários o que você achou do brilho dessas cascas. Fala se não ficaram lindas. Isso é tudo resultado da temperagem bem feita, por isso que é muito importante se atentar à temperatura e ao tempo de geladeira. Se você tiver ficado com alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que assim que possível eu respondo para você, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado, deixe o seu comentário, o seu like e se inscreve no canal. Não esquece de compartilhar o vídeo, isso ajuda muito no crescimento do canal. Um grande beijo para você, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!